Eu quero falar nesta aula sobre a pessoa do anticristo e a sua manifestação. Será que o anticristo já está entre nós? Em primeiro lugar, eu posso lhe dizer que ele não será um alienígena, muito menos um extraterrestre, ou a reencarnação de alguma personagem da história. Nada disso. Será uma pessoa normal, como eu e como você. Nascido numa família, filho de um pai, de uma mãe. Não será, como dizem em alguns filmes, filho de uma mulher com um lobo ou com um determinado tipo de animal. Eu quero que você fixe a ideia de que o anticristo é uma pessoa como outra qualquer, apesar de ser movida por uma extrema malignidade. Eu já ouvi intérpretes dizendo que o anticristo poderia ser a reencarnação, por exemplo, de Júlio César, ou então de Nero, ou de Hitler, porque foi um intenso perseguidor dos cristãos. Mas nada disso tem a ver com a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Portanto, todas as pessoas da antiguidade ou ao longo da história que morreram não poderão reencarnar. O anticristo será, sim, uma pessoa nascida pelos processos normais e naturais de fecundação. Mas quando é que o anticristo vai se manifestar? Existe alguma força que detém a manifestação do anticristo? Vamos à palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Em ambas ele tratou sobre temas ligados à escatologia. No entanto, a primeira carta, ao que parece, não foi bem compreendida, porque muitos dos cristãos estavam com dúvidas sobre temas ligados ao arrebatamento, à segunda vinda de Jesus e à própria pessoa do anticristo. Acreditavam que nos seus dias o imperador romano era a encarnação do mal, devido à intensa perseguição que sofria a igreja de Tessalônica. Por isso, eu gostaria de ler agora com você a carta de 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 2, a partir do verso de número 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Os crentes de Tessalônica acreditavam que estavam passando pela grande tribulação. E, ao passar pela grande tribulação, estavam sendo assolados pela figura do imperador romano, que no seu entendimento era a encarnação do anticristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a manifestação do chamado homem do pecado ou filho da perdição, que são títulos atribuídos ao anticristo. E segue o texto bíblico no verso de número 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que aqui nós já podemos destacar algumas características dessa personagem maligna. Ele vai se opor a Deus, a tudo que represente a figura da divindade. E ele vai querer ser adorado no templo de Jerusalém como se fosse Deus. Portanto, para que o anticristo se manifeste, certamente um dos sinais é a construção do templo em Jerusalém. E o texto bíblico segue dizendo: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui Paulo começa a introduzir a ideia de que existe um detentor da pessoa do anticristo. Ou seja, ele só pode se manifestar quando esta força que o detém for retirada. O texto continua dizendo: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um
que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Neste trecho que nós acabamos de ler, Paulo enfatiza que existe uma força que resiste e que precisa ser retirada para que o iníquo se manifeste. Esse mesmo iníquo que será destruído por um simples assopro da boca do Senhor, pelo esplendor da sua vinda. Isto é uma referência clara à segunda vinda de Jesus, porque é na sua segunda vinda que o Senhor Jesus aniquilará a pessoa do anticristo. Siga a leitura bíblica. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vamos voltar à nossa pergunta inicial. Será que o anticristo está vivendo entre nós? É possível. Não podemos afirmar categoricamente que o anticristo já nasceu nesta terra. E não podemos dizer também que ele ainda não nasceu, que ele não está ainda entre nós. Nenhum de nós sabe o momento do arrebatamento da igreja. O arrebatamento poderia acontecer em qualquer momento da nossa história, desde a era apostólica. No entanto, existe uma força que detém a manifestação do anticristo, uma força que resiste, e esta força claramente é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como uma garantia para a igreja de nossa cidadania celestial. Por isso, quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele recebe em si a presença bendita do Espírito Santo. No entanto, no arrebatamento, o Senhor Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja, a fim de que nós estejamos para sempre com ele, cumprindo assim as suas palavras que estão no Evangelho de João, capítulo 14. Desta maneira, quando a igreja for removida deste mundo, também o Espírito Santo o será. Obviamente que o Espírito Santo é Deus, e ele goza do atributo da onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares. No entanto, o ministério do Espírito Santo será modificado. Ainda que ele continue a atuar na salvação durante a grande tribulação, ele não exercerá mais o ministério da habitação. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. Isto não acontecerá mais na grande tribulação. Os dons espirituais também cessarão, porque os dons espirituais foram dados para a igreja. Portanto, o Espírito Santo será retirado desta terra, ainda que ele permaneça sendo onipresente, e o caminho estará livre para que o anticristo, segundo a eficácia de Satanás, possa agir com toda a malignidade neste mundo. Esta aula faz parte do nosso curso online de escatologia, O Fim dos Tempos, Revelações do Apocalipse. Se você se interessa por temas ligados à escatologia, este curso foi feito especialmente para você. Nós discutimos sobre vários temas como arrebatamento, segunda vinda, grande tribulação e as personagens enigmáticas do livro do Apocalipse, como a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, os 144.000, as duas testemunhas, e tratamos também sobre o reino milenar. Se você se interessa sobre este tema, eu quero que você clique no botão que está neste vídeo. Assim você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, valores e todos os detalhes a respeito deste curso. Eu gostaria muito de ter você junto comigo nesta jornada. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.